sejam todos muito bem-vindos a esse programa especial do podcast, né? Aqui normalmente a gente aborda os temas relacionados à medicina felina, anestesia e intensivismo, mas nessa semana, de homenagem a elas, né, a gente fez um podcast, convida mamães vets para participar de uma conversa comigo, né? Então a gente chamou várias mamães aqui e ninguém melhor para começar, né, do que a professora Heloísa. Então a gente vai falar um pouco sobre esse paralelo de ser mãe com a carreira da medicina veterinária. Tá? Eu sou Gilberto Costa e a minha convidada de hoje é a mamãe vet, Heloísa Justin. Boa noite, Elo. Boa noite, Pena. Gilberto, né? Você pode me chamar de Pena. Já tem intimidade, é Peninha mesmo, né? Não, olha, é uma satisfação, me sinto assim realmente honrada e privilegiada de poder estar aqui representando essa classe tão trabalhadora são as mães vet, né? E eu estou aqui como expoente representando todos vocês. Espero que eu me saia bem, né? E que já desde já, pelo dia de amanhã e pelo todos os dias, eu mando um forte abraço no coração de todas as mães que estão aqui ouvindo a gente. Mãe de gente, mãe de gato, mãe de cachorro, mãe de pet, tudo é mãe, tudo cuida, tudo ama. Então, a todos vocês, mas o meu abraço especial vai para minha mãe Cléia. Então, é muito bom, adorei a iniciativa da gente estar falando com carinho desse assunto, assim, né? Não didático, mas de coração. Legal, Elo. Elo, eu sempre passo uma apresentação e eu não podia fazer uma apresentação menos especial para você, né? Então, eu fui dar uma estudada aqui da professora Heloísa, né? E eu vi algumas coisas aqui, ó. Professora Heloísa é professora há mais de 30 anos, ela é autora de livros, né? Ela é fundadora da ABFEL, ela é membro da Associação Americana de Felinos, é membro também do Colégio Brasileiro de Cirurgia e Anestesia Veterinária, é conselheira lá, suplente agora do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Você foi fuçar o meu latte. Foi. Ainda mais, ela é revisora de periódicos e possui vários prêmios por publicação, né? E, além de tudo, ela é mamãe da Vivian e da Úrsula, e casada há mais de 20 anos. Tudo certo, Elô? É isso aí mesmo, você viu bem minha ficha. Eu tenho 2 filhas maravilhosas, a Vivian, muitos da universidade viram quando eu estava grávida, né? Só que eu sou aquela pessoa que demora um pouco, né? Eu levei 8 anos para engravidar da minha primeira filha, depois 8 anos para engravidar da segunda, né? Então, a gente tem uma distância grande entre elas, mas hoje em dia, uma com 24, uma com 16 anos, são 2 moças, né? E é muito bom, né? A gente acompanhar, vivenciar as fases de bebê, de adolescente, de levar computador e telefone para Rural, quando elas tinham prova, eu botava tudo na minha gaveta da Rural, porque senão não largavam o computador, aquela idade de 11 anos, é difícil colocá-las para estudar. Então, às vezes, eu desligava a luz de casa, desligava tudo para acabar com a internet, para elas se concentrarem, né? E pegava os computadores, estavam tudo lá na Rural. Aí tinha semana de prova, elas iam bem, tudo certinho, aí voltava computador, voltava celular. Então a gente tinha isso, né? A gente ficava meio aflita, não queria tirar celular nem computador de filho, mas tem jeito, né? Depois eles vão entender. A mamãe Elô é linha dura, né, Elô? Olha, eu sou liadura às vezes, né? Pessoal, se eu fosse a liadura, toda a liadura que todo mundo diz que eu sou, eu vou realmente. Eu tenho mais fama, eu acho que eu tenho mais fama, e essa fama aí, ó, reverberou do que realmente eu fiz, né?
Mas também, às vezes, quando eu faço, depois eu assopro, né? A gente fica meia mole, né? Mas depois tem que dar uma dureza. Ô, Elô, mas deixa eu te perguntar uma coisa, assim, ó, com todo esse, assim, eu falei um currículo breve, né? Não dá para botar tudo no currículo, são mais de 30 páginas de currículo, né? Mas já dá para considerar uma vencedora na vida, Elô? Olha, eu vou dizer que vencedora, assim, se eu faço o que eu gosto e fiz tudo o que eu fiz, com muito carinho, com pessoas que me colocaram para frente, eu me considero uma vencedora. Graças a Deus, assim, eu fui privilegiada, eu tive pessoas que me orientaram, que me abraçaram, que me acolheram, e da mesma forma eu pude fazer com outras pessoas, né? Então a gente incentiva e aqueles que querem se movimentar, né? Eu falo que o universo ele é feito de energia. Aquele que gasta energia certamente tem o seu espaço, né? Então eu acho que eu fui uma propulsora de energias, né? Da mesma forma como fizeram comigo, o professor Aguinaldo, o professor Haroldo, o professor Firmino. Então, eu tive professores assim que é, é, me puxaram. E aí a gente vai, né? Quando a gente gosta, a gente vai. Então, a gente tem que ter degraus, saber aproveitar as oportunidades, entender que a vida da gente é por etapa e que a gente começa lá de baixo e que a gente vai subindo os degraus, olhar para o lado, ver quem deu a mão para a gente para conseguir pular os degraus mais altos e quando chegar lá, a gente também saber dar as mãos e puxar as pessoas, né? Então foi assim e que a minha vida, né, é profissional, a minha vida como mãe, assim, eu tenho pautado, né? Então, pessoas importantes e agora também eu tenho um grupo aí, um grupo jovem muito importante, muito dinâmico, né? E foi muito interessante, Pena, que nesse meu período profissional aí de 33 anos de formada, né? Eu tive escolas diferentes, né? Inicialmente eu tive uma escola muito forte do professor Aguinaldo Emiliano, o professor Aguinaldo era de cirurgia, eu faço estágio com ele desde os 18 anos de idade, que eu estou com o umbigo literalmente na mesa, que ele diz que ele não se faz sentado, quem quer ser cirurgião tem que encostar o umbigo na mesa. E eu entendi muito bem isso, e na rural não é muito difícil, né, a gente encostar o umbigo devido à nossa casuística, né? E depois eu tive assim um impulsionamento muito grande na Universidade Fluminense com o professor Firmino. O professor Firmino, eu fui a primeira orientada de mestrado. Ele tinha ido para a Europa, para a Espanha, ele fez o doutorado com anestesia, e eu fui assim apresentada para ele para ser orientada dele, né? Então ele veio com muitas ideias, com muitos alfa-2 agonistas, e eu tinha que entender aquilo naquela época, né? Que eu não sabia o que era uma medetomidina, uma xilazina, tipamezole, reversor. Então eu tive que unir, né? O meu conhecimento da cirurgia com anestesia naquela época, e nós na pós-graduação, no mestrado, nós éramos um grupo muito unido. Nós tínhamos o professor Amari, professor Paulo de anestesia, né, professor Pitombo, então pessoas assim que depois seguiram muito bem a docência, e nós tínhamos que participar de todos os experimentos, tanto eles tinham que participar dos meus gatos, eu tinha que participar do cotobrônquio lá, das anastomoses cirúrgicas do professor Amari, e das 1001 drogas do doutor professor Paulo, que sempre sobre anestesia, farmacologia. Então, nós éramos uma turma muito forte. E o professor Roncone, na época que era o diretor do hospital, ele exigia que nós ficássemos na policlínica atendendo.
E ali eu comecei a atender muito gato, na UF. E começamos a atender, meus seminários foram, então eu tinha 3 viés. Eu tinha o viés da cirurgia, que eu tinha que fazer meus experimentos, eu tinha o viés do professor Firmino, querendo publicações para ontem, e tinha o viés da policlínica dos gatos que eu queria atender, né? Quando eu retornei para a rural, eu fui com essa bagagem, né? E aí o que falava mais alto? Eu tinha as aulas da cirurgia, eu tinha aquele embasamento que eu peguei com o professor Firmino sobre todos os alfa-2 agonistas, sobre eletro, sobre reversão, sobre atropina, sobre dor, né? E trazer a metedopimidina naquela época da Europa, que a gente não tinha, o professor Firmino trouxe, né? Eu comecei a utilizar em gato, e aí eu voltei para o hospital, uma metida, porque aí eu me metia na anestesia, me metia na cirurgia e comecei também a medicina de felino. Só que nesse momento, Pena, a Fluminense me convidou para poder dar aula e ficar na UF como professora. Eles tiveram uma vaga para mim. Aí os professor Aguinaldo, o professor Pena, o professor Ricardo, aliás, não deixaram. Aí falou: Heloísa, o que você quer? A gente quer que você não quer que você saia aqui da rural. Aí eu falei: eu quero uma sala para atender gato, eu quero continuar operando, mas eu quero uma sala. E dá uma sala para a professora. E pegaram o banheiro da professora Ramadinha, porque eu tinha assim, admiração pela professora Ramadinha. A professora Ramadinha, quando a gente chegava no hospital, era uma fila de cães esperando. Eu falei: não, eu tenho que ter um serviço como a professora Ramadinha. Então é tudo referência, né? Eu via a Regina brilhar os olhos quando falava de pereba, tudo, e ela tinha a sala da dermato, eu achava aquilo o máximo. Aí me deram um banheiro, eu arrumei o banheiro era uma salinha, mas era de uma importância aquela salinha ali na rural, muitos de vocês vivenciaram, e depois eu consegui um outro banheiro, então as pessoas às vezes não sabem como é que começa as histórias, mas vai tudo pelos banheiros. E aí a gente foi formando, e aí a gente ia para cirurgia, ia para sala de felinos e fazia anestesia, e aquele troca-troca muito gostoso, até que em 2015 eu realmente consegui, depois que a gente fez 4 semanas na universidade de felinos, com grupos do pessoal da pós-graduação, nós conseguimos um primeiro setor no Brasil de medicina felina, assim, atuante, com residente reconhecido pelo MEC, né? E aí a gente tinha os pós-doutorandos aí, a Lara, a Carla, a Mariana, né? Tinha um grupinho, né? E começamos a orientar os residentes, a Sheila, a Gustavinho, Cristine 1, Cristine 2, Mari. Então, ali começou a nascer um grupo. Então, a gente começa a influenciar aquele grupo, né? E aí vieram também os meninos da anestésio, né? Aí veio. Aí o negócio começou a ser de frente, porque então a professora Cássia ainda não tinha entrado na universidade e eles eram meninos maravilhosos, Renato, Clarissa. Como deixá-los sem um mestrado, como deixá-los sem um doutorado? Aí a gente tem que entender sobre velocidade de aplicação de Propofol, a gente tem que entender escala de dor, escutar sobre o professor Estélio quase que 24 horas por dia, intumescência, e marca o dia do experimento. E aí aparece o Pipendorf. Falam de Pipendorf. Meu Deus do céu, quem é o Pipendorf? Então eu tenho que ir na literatura, os meninos ver toda a publicação, porque o Pipendorf publica no Journal of Anesthesia, Anestesiology. Então é CAPES A.
É um VA, né, A Lu? gente começa aí querer fazer as publicações, pegar o grupo maravilhoso, e eles aí vão que eles publicam na revista, e assim, tanto o Renato, você, Clarissa, é um orgulho. Eu acho que se o Aguinaldo está lá no céu, ele está muito satisfeito com isso, né? Porque é tudo uma raiz da universidade. Então a gente acaba mesclando, né? A medicina felina, que todo mundo me conhece, né? Mas não sabe desses meus bastidores na anestesia. E eu fiquei muito feliz porque semana passada eu estava numa banca de doutorado com a doutora Beatriz Siegel, a top one de dor lá do Canadá, para uma banca sobre acelerômetros, para avaliar. Eu tive que estudar tudo sobre acelerômetro, sobre o actical, sobre o actigraph, sobre as pontuações, como isso mede a dor crônica, se o animal está se movimentando, né? Aí eles também fizeram uma tradução de uma escala de dor em casos de gatos com artrite, uma escala com eles fizeram uma tradução transcultural para validar a escala do Canadá para dor crônica, porque se o gato está com dor, a gente não pode fazer aquela filmagem que a gente fazia na dor do transoperatório. Ele está na casa do tutor, não vou botar Big Brother na casa do tutor para poder avaliar o gato com dor. E aí se coloca uma coleirinha com um acelerômetro que gera uns pontos e a gente vai ver o quanto que o gato se mexe, e dependendo se ele está usando anti-inflamatório não esteroidal, ou se ele está usando o opioide, ou o que ele está fazendo, uma gabapentina, porque as degenerações, a osteoartrite, acaba levando todos esses tipos de dor. E assim, eu fiquei encantada, lá estava eu novamente na anestesia, numa banca, com a Beatriz Steele, que eu não conheço, aí eles não falavam, mas ali naquele momento, depois eu vi todos os trabalhos, ela trabalha com muita dor em felinos, e uma graça, uma pessoa. Então, ainda bem que eu tinha ali uma bagagem para entender o que é eficácia, o que é efetividade das drogas, e foi muito bom essa banca, né? Então, assim, são trajetórias que a gente vai tendo as curiosidades. Eu acho que quando a gente gosta da medicina felina, da medicina veterinária, seja na clínica médica, anestesiologia, dor, emergência, cirurgia, elas se completam, né? Uma coisa vai se completando e o outro vai tanto vendo o outro trabalhar que acaba até pegando o jeito do colega, né? Mas é um pincelar aí das últimas news. Você fez um histórico aí completo aí, falou de tudo. E esses trabalhinhos aí renderam, né? A Claricinha, o Renato, né? Renderam aí publicação na VA também, né, Lu? Então, na VA, eles estão assim, ó, e você junto, né? Então é bacana, porque a gente pode disseminar conhecimento, né? A gente tem que estimular, a gente é capaz, se a gente faz as 1000 revisões, a gente tem condições, né, de abraçar. E eu acho que a universidade te proporciona isso, né? Por mais que a gente está agora nessa pandemia, a gente morre de saudade, né? Morre de saudade das ideias, de participar daqueles experimentos, daquelas horas. Falo, Pena, não sai da sala, porque o Pena, eu vou contar também, já que ele está me entrevistando, o Pena é uma pessoa popular, ele gosta de papo. Então, quando ele chega, todo mundo quer conversar, trocar uma ideia com ele, né? Aí, às vezes, eu digo, não, Pena, vai ficar aqui até terminar o experimento. Fala aí, então, o que você lembra do Pena? O que você lembra do Pena? Primeira coisa que vem na cabeça quando você fala do Pena, Elô? Quando eu falo do Pena, olha, eu vou te falar com sinceridade, eu assisti uma aula maravilhosa sua. Você deu uma aula um dia que eu falei assim, nossa, essa aula dele foi uma aula ser, acho que, monitor de cirurgia,
e o Aguinaldo pediu na patologia clínica cirúrgica para você dar uma aula prática, né, de escorrer. E você arrumou com tanto carinho, fez aquela aula assim, lembranças. Depois de criança te prendendo nas salas para ninguém te acessar. Não era você, não, era que você era sempre foi popular, né? Então aí dá esses problemas. Eu achei que você ia falar da metadona, Lu, porque eu achava massa. Eu só tenho um peninha da metadona. Não, também, não. Então, olha, vocês têm as fases, tem a fase da metadona, tem o Tiago, que era os bloqueios, tudo para o Tiago era bloqueio, ele fazia todos os bloqueios. Depois tem o MIF, o PIF, o MILC, o DILT. Aí vocês também têm que ouvir eu falar de SUF, PIF, POF, PUF. Então, as siglas a gente está aí bem, né? E depois tinha as medições, né, que você fazia de dor, depois que você fazia as epidurais, as epidurais do Pena, né, que foram, todo mundo já sabia, né, no dia que você ia fazer esses epidurais, os bloqueios. Então é bacana, né? A gente pega um pouquinho de cada um e vai aprendendo, né, sobre anestesia, sobre as drogas, as discussões, quem usa, quem não usa, né? Então é bom a gente ver essa diversidade. Elu, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou querer ir lá na história, porque a gente combinou que ia falar um pouco de história. Eu queria ir lá no comecinho, lá. Por que você se decidiu pela medicina veterinária, Elu? Você não é do Rio, né, Elu? Eu sou do Rio. Eu sou carioca, morei por muito tempo na Ilha do Governador e depois vim para Botafogo, né? Mas eu sou bem sulana, bem da ilha. E a veterinária, para mim, foi uma coisa muito certa, assim, nunca tive dúvida do que eu queria fazer. Desde os 11 anos, eu já dizia que ia ser veterinária. Na época, meu pai, né, dizia, não, vai fazer dentista, vai ser enfermeira. E, não, veterinário não era muito assim profissão para mulher, né? Era profissão para homem, porque era de grandes animais. Então tinha aquela visão de que o veterinário trabalhava com grandes animais. Mas eu sempre tive bicho, aquela que pega pintinho na feira, aquelas coisas de veterinário que a gente traz, passava a mão na cabecinha dos cachorros, nos muros, né? Quer dizer, eu sempre gostei de animal. Quer dizer, a minha dedicação à medicina felina foi num cenário onde eu via que o gato não era bem atendido. Eu gostava de gato e via que a medicina felina não estava sendo feita de forma adequada, né? Então, eu me imbuí de tentar aprimorar com livro, como você falou, com capítulos, com essas coisas, né, que eu fui fazendo, palestra, de tentar disseminar o máximo possível, né? Você vê hoje que as coisas ganharam pernas e a gente tem aí um grupo muito bom que fala muito bem de felinos. Então eu falo assim, olha, já dei a minha parcela e eu acho que eu estou feliz de estar vendo esse momento para medicina felina, né? Mas a medicina veterinária sempre foi uma coisa assim que não tinha dúvida. Eu ia ser veterinária. Eu acho que nasci veterinária, tá? Deixa eu te perguntar, quanto tempo que demorou? Porque às vezes o pessoal não tem essa dimensão, né? É fácil falar agora, né? Ah, a Heloísa é especialista de gatos, não sei o quê, mas depois de uma pancada de trabalho, eu fui dar uma olhadinha que tem mais de 130 trabalhos, tem mais de 200 participações em congresso. Hoje em dia, todo mundo te conhece como especialista, mas como que foi a caminhada? Foi quanto tempo para isso? Olha só, Pena,
Eu nem fiz curso de especialização. Hoje em dia tem curso de especialização, né? Hoje em dia você tem um certificado, você tem até um diploma de medicina felina. O que eu tenho realmente é eu tenho um certificado de mestrado, doutorado, né? Onde as minhas linhas de pesquisas foram por felinos, né? Mas, em função de tudo que eu escrevi, publiquei, orientei, eu acho que eu sou uma especialista. Né? Então, mas quanto tempo você acha que o pessoal demorou para reconhecer isso? Porque é uma caminhada longa, não é da noite para o dia, né, Elô? Olha, Pena, assim, eu me formei em 1988, né? Quando eu cheguei em 87, 97, 10 anos, né? Ali eu comecei a publicar em felinos, eu já estava militando com clínica de felinos e cirurgia, sempre as duas coisas juntas, né? Eu falo assim, a única coisa que eu lamento na universidade é ter deixado o professor Ricardo um pouco de mão na ortopedia, né? Porque eu falei, como eu migrei para a medicina felina, né? E o Ricardo com aquele número de cães, né, para fazer ortopedia, eu acabei como cirurgiã não me dedicando à ortopedia, né? Mas a gente na vida ganha de um lado, perde mestralmente, lidou bem com a ortopedia, bem com a ortopedia na universidade. Aí uns 10 anos. E aí você já tinha, né? O pessoal hoje em dia fala muito de dexmedetomidina, de não sei o quê, mas aqui no seu mestrado você já estava avaliando a medetomidina, que era antes da dexmedetomidina, já estava fazendo uma avaliação geral. Sim, ali, né? Isso foi em 1992, né? A gente estava trazendo os primeiros frascos de medetomidina, tipamizole, fazer a reversão, fazer os eletros, comparar, ver que quando a gente fazia a administração de atropina, a atropina não segurava, o animal fazia os bloqueios atroventriculares, né? Então, e depois que acabava o efeito da atropina, então a gente via os bloqueios, né? Então a gente vai aprendendo, né? E depois veio a avaliação de dor no doutorado também, né, Lu? A anestesia sempre foi suave para você, né, Lu? Não, então a avaliação de dor também foi, olha só como a anestesia está sempre me envolvendo. Olha só, eu fui para a Universidade Fluminense, fui para o Hospital Antônio Pedro, na medicina, e eu tive como orientadora na patologia experimental a professora Miriam Range. A professora Miriam Range é uma das professoras mais expoentes em histopatologia de sistema nervoso. Então, ela conhece muito sobre neurônios periféricos, e também ali foi dureza, né? Essa parte puxada de neurologia, assim, funcional, vendo. Então, naquele momento, eu pensei em fazer o doutorado até avaliando linfonodos de gatos FIV positivos. A gente tinha visto o grande número, a gente tinha mais gato FIV com imunodeficiência do que gatos com FeLV, né? E a gente queria fazer uma avaliação histoquímica e dosar os linfócitos CD4, CD8 de gatos com FIVs que iriam ser operados, porque em humanos, né, depois que um humano se submete a uma intervenção cirúrgica, quando ele é HIV, ele tem, né, uma depressão desses linfócitos. E a gente queria fazer isso, então eu ia partir para isso. Bom, o mestrado foi indo, né, o laboratório não foi ficando pronto, e aí ela falou assim, faz sobre dor, trabalha com dor. Eu falei, vou trabalhar com dor, né? E aí eu falei assim, tá bom, vou ver o que em medicina está se fazendo com criança, né? Como é que está se dosando, avaliando dor, né? Isso foi já em 2002. E aí eu falei assim, bem, o que eles estavam fazendo? Eles estavam fazendo a punção de líquido amniótico,
e estavam avaliando os hormônios da dor, né, de cortisol, glicose, né? Então eu falei assim, bom, eu vou começar a avaliar numa panhisterectomia os momentos de tração de coto, né, um momento basal, tração de 24 horas, é a resposta neuroendócrina nesses momentos com protocolos diferentes de analgésico. Porque em 2002, o protocolo era basicamente venosa, era anestesia com tio barbital, por via intravenosa, então, né, venosa total, a maioria das vezes, se entubava e fazia o alotano, e se fazia a cepromazina. Então, não tinha nem esse enfoque de anestesia pré-impetitiva, essa coisa de diminuir a estimulação nervosa antes que o estímulo doloroso se manifestasse. Então, não tinha essa preocupação. Então, aí nós avaliamos o grupo controle, que era o que se fazia, que era o acepran, antinebutal, alotano, né? E depois se fazia no pós-operatório um anti-inflamatório. Fazíamos um grupo com o Banamine, que era um anti-inflamatório não esteroidal, e um grupo com Banamine com butanol. Então, a gente mostrou, né, na época, e felizmente esse trabalho tirou primeiro lugar em 2002, de todos os trabalhos de doutorados do Brasil, e eu fui felizarda com esse primeiro colocada, e viajei, ganhei uma passagem para um congresso no exterior. A gente mostrou que realmente a qualidade da anestesia com opioide, né, o anti-inflamatório, o que vocês fazem hoje? Quer dizer, vocês hoje fazem, isso é tudo extremamente normal. Mas quando a gente começou, coitados dos bichos, eles só tomavam acepran, o tinabutal, isoflurano, e depois é que se fazia no pós-operatório algum tipo. E a gente fazia muito bloqueio. O professor Aguinaldo gostava muito de bloqueio. Então, acho que isso ajudou muito os animais, porque fazia as epidurais, todos na universidade eram muito bons com as epidurais, e isso facilitava nas castrações, né? Então, no doutorado, eu acabei, e aí eu tive na minha banca de doutorado a professora Denise Fantoni. Aí o negócio, aí me apertaram, né? Eu aperto vocês, mas aí me apertaram. O professor Valadão, o professor Felipe Vuc, eu tive, assim, um grupo de anestesistas muito bons, né, que questionaram o grupo controle, que antigamente se fazia grupo controle. Hoje em dia já se sabe que o grupo controle tem um resgate, você não tem que tirar ele, você tem toda uma ética para não ter, né, o grupo controle, quando deixar o animal sentindo dor, né? Então é tudo uma evolução. Então esse foi o doutorado, aí buscando novamente essa linha, que é a linha de mensuração de cortisol e glicose por quimiluminescência. Foi uma época boa. É muito legal ouvir isso, porque realmente hoje para a gente parece bastante comum, mas você fez parte da criação desses protocolos, da elaboração, de ver o real benefício. Então, assim, antecede tudo isso, né, Lu? Não tem como falar que fazia errado, porque era o melhor que fazia na época, né, Lu? Sim, é igual agora, quando eu vi uns comentários, né, da Adriana, né, a Adriana que faz muito bem anestesia. A Adriana falou assim, puxa, agora a gente não vai ter mais propofol, talvez a gente tenha que voltar para o tionembutal. Aí eu falei, esse eu conheço, ninguém morria. Se soubesse fazer as doses, ninguém morria. Pode ser que o propofol, logicamente, as coisas evoluem, mas teve o seu benefício, nós utilizamos por muito tempo, entendeu? Aguinaldo usou muito tempo, o Firmino usou muito tempo, né?
E aí foi em 1997, por aí, que começou a migrar para o Propofol aí, na indução, que vocês gostam, né? Mas, Elô, eu lá na Rural eu ainda peguei um pouco de tio Pental e Aham, confesso que tem 2 semanas que eu comprei tio Pental, porque o Propofol estava estratosférico o valor, eu comprei isso. tio Pental, guardei meu Propofol e estou usando assim, já peguei a mão de volta, viu? É questão de. Olha, eu tenho o Fábio, né? Tem o Fábio Sim, Goldini, né? O sim, Fábio foi a tese dele, usou, né? E tinha uma coisa que o Aguinaldo dizia muito, né? Não fazer sopa de pedras, né? Então, eu acho que isso também ficou assim eternizado por ele, que tinha às vezes tanta coisa que a gente não sabia nem a resposta do animal àquela droga, né? Por que estava fazendo isso, aquilo, né? E assim, foi um convívio, né, com a velha geração, com a nova geração, que a gente vai aprimorando, vai vendo os benefícios e é, anestesia transcricoidiana para entubar, peguei isso. ai, ai. Elô, e deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe que você influencia, né? Influenciou e influencia muitos veterinários, né? Como é que você se sente assim com esse crescimento, vendo esse pessoal crescendo aí? Olha, Peninha, isso é natural, né? A gente faz o que gosta e quando as pessoas se encontram os seus afins, né? As pessoas é tudo referência, né? Às vezes você precisa de uma referência de como fazer e não achar que tudo é difícil ou que a pessoa já ganhou aquilo de mão beijada, né? Eu acho que referência é isso. Você viu que pessoas quiseram fazer um pouco mais. Eu falo assim, a gente faz as coisas, né? Aí depois, mas como é que você faz tanta coisa? Porque a gente quer um pouco mais, né? Então, quando a gente quer alguma coisa a mais, o nosso dia vai ter que ter um pouquinho mais de horas, né? Eu às vezes brinco com as meninas, falo, hoje eu estou acordando domingo 6 horas para fazer aula, porque a semana corre, telefone não para, às 6 horas domingo ninguém está me mandando WhatsApp. Aí eu falei, a hora que eu vou estudar, vou preparar uma aula. Então, às vezes a gente faz um pouquinho mais, né? E fico feliz, a vida é assim, a gente tem as pessoas de referência para poder seguir em frente. E aí a gente dá uma pitada melhor e melhora, né? Tem que melhorar, vocês têm que ser melhor do que a minha geração. Ah, Elo, olha, você dizendo isso é recompensador, né? Porque todo mundo acha que às vezes, tipo, o negócio bem fácil, mas é isso, você tem tanto tempo de experiência e ainda tá falando aí, eu acordo domingo, 6 horas da manhã para estudar. Então, assim, é muito barriga no fogão, né, Lu? É muita Ah, barriga no não tem fogão. outro jeito, não É muito... tem outro jeito. A não ser que a pessoa seja privilegiada, né? Eu acho que assim, não tive nenhum privilégio, nunca tive nada, mas eu tive a insistência, a persistência, assim, começar tudo com muita antecedência para dar tempo daquilo, né, ser executado. Eu gosto de começar, de ter o meio, de terminar. Assim, às vezes eu aperto vocês que eu falo, vocês têm que começar a ter o meio e terminar. Vai nadar na nada e vai morrer na beira, né? Então, tem que, se a pessoa deseja alguma coisa, sonhe grande, não sonha pequeno, não. Tem que sonhar grande. Ô, Elo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que eu não sei se você vai ter resposta. Você tem ideia de quantos alunos já passaram por você, Elo? Não tenho ideia de. Sim, você falou, olha, eu estou 33 anos na universidade, né? São 2 períodos, aí tem turmas de 40, já tive 70 alunos, né? Então são muitos, né? Fora cursos que a gente faz, né? Lugares que a gente vai, é muita gente. Elo, vamos fazer uma continha básica para ver se você tem noção, ó. A gente comparando aí, vou botar 30 anos de graduação, tá? Com uma Uhum, turminha de 50 alunos aí na média. Isso dá mais de sim, 3.000 alunos. Aí uhum. você teve aqui, ó, mestrado, doutorado, pós-doc, já teve aí mais umas 30, 40 pessoas.
mas o acompanhamento de participação em bancas, né, de mestrado, doutorado. A gente fica desesperada na banca. Ó, palestra que você botou no Lattes, né, que eu tenho certeza que você deu muito mais do que está no seu Lattes, né? Tem 200 e mais de 200. Aí se for pensar em uma por baixo, né, por baixo, umas 50 pessoas por palestra, dá mais de 11 mil alunos. Sem contar a organização de eventos que você fez da BFEL, Congresso Brasileiro, Semana de Ferinos. Então, assim, tem muita gente que passou por você, né, Lu? Isso faz parte, né? A gente tem épocas mais apertadas, mas a gente faz isso, Pena, olha só, em grupo, né? Quer dizer, eu estava lá também, juntamente com outras pessoas, né? Eu sei que uma andorinha só não faz verão, não faz, né? A gente trabalha em grupo, a gente trabalha com os mestrandos, com os doutorandos, com os residentes, delícias residentes, cada semestre, né, que a gente tem com eles, aprendizados, né? Os meninos vêm com os olhos assim, querendo, né, o conhecimento. Então, isso eu acho que também revigora a gente, esse contato com os alunos, né, revigora, porque vocês vêm com tanto, né? Você agora nem tanto, mas assim, os mais novos vêm com tanta vontade de saber, de aprender, puxa, né? Então, isso, de certa forma, estimula, né? Mas não é uma conta que eu fico fazendo, não é uma conta que eu fico... A gente vai fazendo, né? Aí outro dia eu falei assim, não, aí eu falei, pessoa, você vai fazer isso? Eu falei, não, estou meio cansada, eu atualizei o meu Lattes, estou cansada de tudo que eu já... Mas é brincadeira, daqui a pouco a gente já está entrando numa pilha, e uma já vai contando uma ideia, vamos fazer isso. É por isso que eu falo, quando a gente gosta do que faz, né, a coisa acontece e a gente consegue disseminar, né, as coisas. Né? Oi, Lu, mas olha só, eu falei desse histórico todo aí, porque eu queria que você desse um conselho para quem quer começar na medicina ferina. Qual que seria o conselho que você daria? Olha, começar a estudar, né? Fazer, pegar livros básicos, né? Fala ler. um. Hã? Fala um. Tem meu livro, tem meu livro. Alguém consegue comprar ele ainda, é Lu? muito bom, o livro de oncologia é muito bom. Mas, assim, não, estágio. Eu faço estágio há 18 anos, desde os meus 18 anos, né? Eu acho que eu convivo, né? Porque o que me estimula muito mais e me desafia é querer cuidar e salvar um animal, né? Eu até brinco lá na residência, tudo pode acontecer, menos o gato morrer, né? As residentes sabem, os cirurgiões, pô, se o gato morrer, pô, aí a gente vai ter que investigar porque o gato morreu, que entubou, por que não entubou, então o que não pode acontecer. Então a gente tem, eu, né, no caso da medicina felina, eu tenho aí o gato como o meu denominador final, né, que eu quero salvar, eu quero dar um conforto ao tutor, né? A gente tem que ter o tutor aí ali na linha de frente também. Às vezes a gente é muito veterinário, a gente gosta muito do animal, mas o tutor é que traz esse animal, esse tutor é que dá atenção. Então, eu falo assim, a gente tem que ser muito educado com o tutor, gentil, ir lá buscar, dar um bom dia, dar um sorriso, receber as pessoas que a gente vai atender como se fosse uma visita que está chegando à nossa casa. Com certeza, ele vai ver, ele vai se sentir acolhido, ele vai retornar e vai fidelizar o atendimento. Né? Então, assim, aqueles princípios básicos que a mãe ensina, já que a gente está falando do Dia das Mães, né? De receber, de cumprimentar a pessoa, de trazer com um sorriso. Eu acho que isso faz com que as pessoas retornem e são elas que trazem os nossos pacientes. Então, para quem vai começar, tem que estudar sobre felinos, né? Essa é a área que ele vai querer saber, tem que começar a fazer um estágio e tem que ter uma atenção como são as relações humanas, né? Porque a gente lida com humanos,
E a gente tem o nosso paciente a partir do momento que a gente conversa com as pessoas, comunica bem o problema do animal, fala do prognóstico, né, do tratamento. Então, essa comunicação, eu acho que há uma carência um pouco na nossa profissão. Às vezes a gente se entra para fazer a coisa muito técnica. Por muito tempo eu era muito mais técnica. Eu era boa, mas fechada, né? A gente não ficava... E o cliente ele precisa ser acolhido para trazer o nosso paciente de volta. Pô, Elô, muito legal as dicas aí. E deixa eu te fazer uma pergunta, eu só estou de perguntas capciosas aqui, né? Mas olha só, você faz muita coisa, né, Elô? Você tem quantos orientados de residência agora? Você tem noção? Olha, agora de residência, eu estou com a Bárbara, com a Júlia, né? Eu fiquei com a residência de felinos e sou preceptora da cirurgia. A minha gatinha lá atrás, né? Cilícia, a minha pequenininha. Tá ótimo. E tenho com a preceptoria da cirurgia, né? Estou com duas doutorandas, a Carla e a Mariana, né? E tem os meus adotados, né? Tem Gustavinho sempre perguntando algumas coisas, né? Trocando sobre assuntos de medicina felina. Então, assim, uma galerinha. Oi, Elô, você ainda participa da Liga de Felinos, você é suplente no Conselho Regional de Medicina Veterinária. As reuniões, tem o conselho, eu acho que a gente tem que participar na classe, entender, porque às vezes a gente fala do conselho, o conselho não fez isso, o conselho não olhou aquilo, então tem que participar, também tem que dar um pouquinho do suor, né, para tentar melhorar o conselho. É muito sério as reuniões, as preocupações, o debate. Eu estou com ali o professor Carlos Wilson, estou com o professor Júlio, uma graça, professor Júlio também, sim, muito comprometido. No Dia dos Pais, chamo o Júlio, tá? O Júlio também está muita coisa. Chamo o Júlio. E assim, o conselho, né, a Liga de Felinos foi uma das maiores surpresas para mim, o grau de organização da Lifel. É um grupo também extremamente organizado. Eles têm uma frente de Instagram, frente de educação continuada, palestra. O Instagram é extremamente didático. Então, é uma iniciativa deles, eu coordeno eles, né? E eles morrem de rir de mim, porque eu falo, olha, eu quero que vocês me passem o que vocês estão fazendo, né? Vamos fazer uma pauta. Aí eles, não, professor, eu fiz o meu feed assim, eu falei, peraí, olha só, passa o dicionário para mim de todas essas coisas que vocês fazem, porque eles não estão todo high-tech, né? Mas eles são muito bons do grupo, né? A Befel também aí levando desde 2006, a Befel fazendo os congressos, mantendo, querendo aí pegar agora o grupo para fazer a prova de especialista. Quer dizer, a gente faz a veterinária gastando energia, ou num conselho, ou na Befel, ou na Lifel, né? Em grupos que queiram promover, né, a disseminação do conhecimento, né? Tudo isso é disseminação de conhecimento. Então, a gente vê que isso alastra, né? E vai alastrando, e a gente vai colocando as sementinhas na cabeça dos alunos, que isso eu acho que é muito bom, mas eles andam de pernas próprias. O Elô, então, e qual que é a sua maior satisfação dentro da medicina veterinária? Minha maior satisfação, eu acho que está aqui com você. Agora estar aqui com você. A gente vê né, o grupo, vocês estão fazendo aulas, estão disseminando conhecimento. Eu acho que isso, propagar, né? A coisa vai com a poeira e a gente está
sábado à noite, né, depois do dia corrido, querer contar a história, querer disseminar conhecimento. Eu acho que é vestir a camisa da medicina veterinária. E, Elo, o que você gostaria de alcançar ainda na profissão? Há muitas coisas, tem muitos planos, entendeu? Tem muitos planos. Eu quero entender mais sobre acelerômetro, que agora eu tô agora encucada lá nesse negócio que eu não entendi os points. Eu quero entender mais sobre histoplasmose, como é que se faz o diagnóstico. Eu quero ver a cura da felve. Eu já vi a cura da PIF. Agora eu quero ver a cura da felve, Então, tem muitas coisas que mexem. Eu acho que se a gente não tem desafios, não almeja, a gente para, né? Então, a gente tem que estar sempre em movimento. Eu falei para vocês, o universo impulsiona. Então, a gente tem que estar gastando energia. Ô, Elo, e olha só, então agora a gente tem que falar um pouco aí de ser mãe aí, porque assim, você sempre foi você sempre foi super produtiva, né, em publicação, em atividades, coisas, e você ainda, eu acredito que você ainda foi mais produtiva ainda depois que as meninas nasceram. É verdade isso? Olha só, eu tive minhas filhas, né? E a minha casa sempre gerou em função da veterinária. Então, as minhas filhas, desde pequenas, são as minhas melhores estagiárias, elas sabem tudo, corpo estranho. Hoje eu tirei um corpo estranho, hoje eu tirei um pelo, não deixa fio dental que o gato vai comer, porque faz plicatura no intestino. Se o gato tem febre irresponsiva ao antibiótico, ela já sabe que pode ser PIF. Então, as minhas filhas vivem literalmente as doenças, né? De tanto que eu falo do que pode ser dado para gato, elas vivem isso, né? Muitas vezes eu trazia gato da universidade quando o tutor não podia internar, né? Trazia para o meu banheiro, para a minha casa, que eu queria cuidar. Elas vinham pegar o soro no carro, né? E me ajudavam e ficavam e adoravam. Teve uma época que largaram uma ninhada lá na baia daquele boizinho do caramelo, né? E aí dizia assim, professora, o caramelo vai esmagar essa ninhada, vai entrar de férias os gatinhos. Aí, pô, aí a gente botava os gatinhos na caixa, trazia os gatos para dentro de casa, né? E aí, o que aconteceu? Elas amavam, banheiro cheio de filhotinho, porque assim, sempre é o filho que pede o bichinho para o pai. Agora, o pai trazer os bichinhos, meu herói. Então, ela sempre, mãe, não tem uns miudinhos lá na rural para você trazer, né? A sorte que meu marido consegue equilibrar isso, não minha casa estaria cheia, né, de gatinhos, né? Mas elas participaram, elas foram a muitos congressos comigo. Minha filha, com 1 ano, com 6 meses, eu fui dar uma palestra em Fortaleza, ela foi comigo, ela foi com 1 ano, a outra filha 1 ano, então, de bebezinha, elas ficavam no quarto de hotel, eu dava palestra, depois eu vinha, dava o mamar, elas adoravam, elas viajavam, mexiam na geladeirinha do hotel, adoravam uma geladeirinha de hotel. E assim, elas foram acompanhando, né? E meu marido, às vezes, tinha mais flexibilidades, conseguia levá-las pequena comigo, né? E eu tive uma pessoa na minha casa também que me ajudou, está comigo até hoje. Eu digo que não quebrou um galho, ela já era uma árvore para mim, porque eu viajei muito, né? Você falou aí, eu tenho mais de 280 palestras, né? E era viajando, né? Então parecia que eu estava fazendo campanha pró-felino pelo Brasil todo, né? E isso pegando as meninas, né? E a rural longe, né? Então, o grande problema meu era quando eu tinha que buscar uma filha, a gente pegava um engarrafamento na Dutra do colégio, liga para um, liga para outro, uma mãe, quem pode pegar. Então, quem é mãe trabalhando na rural e morando longe, sabe o aperto que dá na hora que a criança está para sair do colégio e a gente não sabe quem vai buscar, se vai dar tempo, ou quando ela fica doente, você tem que dar uma aula. Então, é um jogo de cintura, né? Mas, graças a Deus, eu tive assim, muito apoio do meu marido, tive apoio em casa aqui, tive condições de
de ter esse apoio, e trabalhando longe e viajando muito. Eu viajei muito, né? Então, mas elas estão bem, entendeu? Elas gostam. Eu queria muito que uma delas fizesse veterinária, né? Poxa, está vendo aqui meus livros? Eu queria que alguém herdasse meus livros. Eu amo os meus livros, né? Que a gente fica olhando ali os livros, né? Mas, assim, respeito. Eu quero que elas façam o que dê brilho nos olhos dela, né? Eu digo para elas que o que move, né, o homem é a paixão. Você tem que ter paixão pelo aquilo que você faz. Então, elas têm que encontrar um significado de paixão no coração dela para elas quererem fazer todo dia. É acordar todo dia com vontade de trabalhar, com vontade de fazer. Vai se aborrecer, toda profissão tem, né? Uma filha minha se formou em economista, está indo bem, ela é também assim, bastante aplicada, é um outro mundo, né? Um mundo diferente. Eu falo para ela, puxa, não tem nenhum bicho aí, só números. Eu falei, isso não iria me motivar. Não. Mas ela tem essa motivação. A outra tem 16 anos, ainda toca muito bem de ouvido, gosta de cantar, é aquariana, não sei o que vai ser. Mas eu deixo correr, vou apoiá-las incondicionalmente, entendeu? Porque eu sei o quanto é importante a pessoa fazer, e porque não vai ser por uma semana, 2 semanas, é anos, como é o caso, 33 anos na universidade. Se eu não gostasse de ir para a seropédica, ia ser terrível, né? Então tem que acordar e vontade de fazer. Então, é esse o conselho que eu dou a elas. O maior desejo da mãe é sempre ver a felicidade das filhas, né, Lu? Independente do que faça. Com certeza. Não é só ganhar dinheiro, né? Eu sempre digo que o dinheiro, ele é consequência. Pelo menos para mim, as coisas que eu consegui foram consequência. Eu tenho muito mais satisfação de fazer um serviço bem feito, de conseguir. Eu falo, tem coisa que nem Mastercard paga, né? Você ter assim, um animal que você lutou, você pegou um caso difícil, você fez uma anestesia difícil, ele conseguir. Cara, isso te enche de endorfina, entendeu? Te enche de endorfina. Elo, você realmente contornou muitas coisas, né, aí, né? Para ser mãe aí, fazer todas as publicações. Você tem alguma recomendação que você daria para as mamães aí que tem que vincular esses trabalhos aí, como você fez? Olha, a recomendação é se organizar, né? Eu sempre tentei fazer uma schedule, né? Fazer uma agenda organizada. Eu acho que para você conseguir fazer tudo isso, tem que se organizar, fazer as coisas com antecedência, né? Pensar sempre no plano B. Eu sempre penso no plano B, não, e se isso não acontecer dessa forma? Então, a gente tem que partir para o plano B. Então, se eu não puder buscar, quem vai buscar? Então, eu já tenho ali os 3 telefones, já deixo as mães avisadas, você entendeu? É aquela coisa assim, se a filha chegar em casa não tiver a chave, eu já deixo uma chave com 2, 3 vizinhas na área, porque ela pode pegar. Então, você tem que estar sempre ligada e vendo as situações que podem acontecer. Né? Mas todo mundo leva. Eu acho que se o filho é criado com amor, se a gente procura sempre ouvi-los, sempre estar junto com eles, sempre querer fazer aquele almoço gostoso com eles. Nem sempre eu almoçava com as minhas filhas, né? Mas domingo eu faço questão que elas estejam comigo, que elas tomam aquele bom café. Com a nossa correria, a gente acaba não tendo durante a semana, cada um tem um horário. Mas é importante a família estar junto, a mãe poder conversar, a mãe poder mostrar os valores dela, o que ela considera certo, que isso tem que ser dito em casa, tem que ser dito pela família, né? Quer dizer, a faculdade, a gente tem um papel muito importante na educação,
mas o diálogo e estar com os filhos eu acho sim, fundamental. Pô, amanhã, então, vai ser um tradicional Dia das Mães em casa com as meninas, Com certeza, o tradicional Dia das Mães, com direito a surpresas de manhã, café na cama feito por elas. Porque eu faço cada aniversário, cada coisa, eu levo café da manhã para as minhas filhas com o maior gosto, elas gostam, e elas ficam assim, mãe, não esquece, compra o bolinho. Você quer mandar um recado para elas, Elô? Olha, Vivian, Úrsula, mamãe ama vocês demais e muito orgulho de ter vocês como minhas filhas e agradeço ao Papai do Céu por ter tido esse privilégio. Muito legal, Elô. Muito legal. Ó, desculpa aí por tomar todo esse tempo com você, né? Mas foi um prazer, né? Na véspera do Dia das Mães, então eu agradeço também as meninas por ceder você um pouquinho pra gente. Mas foi um prazer ter você aqui, viu, Elô? Mas foi um papo ótimo, Peninha. É um prazer. Você, Claricinha, ó, moro. Ó. E Daniel, agora, você já, Claricinha, já botou Daniel também. Exatamente. Um beijo aí também para Suzana aí, que, poxa, mãezona. Não podia ter ninguém melhor para iniciar essa semana do que você, Elô. Você realmente é a figura mãe da medicina felina, é a mamãe da Clarissa, né? E foi um pouquinho minha mãe também ali nos quesitos. Então, muito obrigado, viu, Elô? Foi um prazerzão ter com você aqui. Obrigado, viu? Tá bom, um beijo, queridos. Um beijo, então.